A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa encontrar na sua mente agora uma porta aberta para ele entrar e falar com você, ele dá as respostas que você está buscando. Porque entre Deus e os homens, os seres humanos, há sempre perguntas e respostas. Quando a gente faz uma pergunta a Deus, Ele responde de várias maneiras. Ele responde simplesmente respondendo, ou responde solucionando aquela pergunta que a gente fez. Então, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, que já está aí, que já está aqui comigo, ele vai falar conosco, porque está entrando um novo ano e na maioria das vezes, ou na maioria dos anos que passaram, a maioria das pessoas sempre fazem planos, sonhos, projetos, desejam, o ano passa e não conquistam nada. Então hoje, nessa manhã, o Espírito de Deus vai falar conosco. Essa semana, a pastora Lourdes me enviou um conteúdo da Bíblia e eu estudei esse conteúdo, e em cima desse conteúdo Deus me deu uma revelação muito profunda. E o que é que nós vamos falar nessa manhã? O que o Espírito Santo quer falar conosco, deixar claro para nós, é que quem é de Deus, quem tem o DNA de Deus, não é conformado com o fracasso, com a derrota, com nenhuma situação difícil. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que eu sou conformado? 99,9% dos cristãos são conformados. E eu vou provar isso biblicamente. Então nessa manhã, o Espírito Santo vai falar conosco, abrindo a nossa visão, para a gente verdadeiramente ser o que Deus quer que a gente seja. Uma pessoa inconformada com o fracasso, com a derrota, com a destruição, com doença, com falta de dinheiro, com falta de paz. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos está no Novo Testamento, para quem não sabe. Vem primeiro os Evangelhos, depois vem Atos, depois de Atos, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Enquanto você acha aí Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu vou, como sempre, o Espírito Santo me ensina a preparar a mensagem, a preparar o terreno da sua mente para receber a semente que é a mensagem. Porque a mensagem, que é a palavra de Deus, ela é uma semente. Quando ela entra dentro de você, encontra um terreno fértil, ela vai crescer, ela vai produzir. Porém, quando ela entra dentro de você e ela não encontra um terreno fértil, é porque você se tornou um ouvinte e não praticante. A prática é o sinal de que a semente da palavra de Deus, ela encontrou a terra boa em você. E ela vai crescer, frutificar e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um na sua vida.
Pastor, por que o senhor vai falar sobre inconformados? Porque esse princípio foi Deus quem manifestou e criou lá no céu. Foi ele foi o primeiro inconformado. E eu vou mostrar isso para você. Nossa, pastor, Deus inconformado? Sim, vou te mostrar. A Bíblia diz que num determinado período da antiguidade, um querubim ungido de Deus, ele era o único com essa classe, querubim ungido, classe única, era o mais poderoso dos anjos, o pai da música, o maior exemplo de beleza e formosura, ele era belo. Porém, esse anjo, ele se rebelou justamente porque, eu quero abrir um parêntese aqui para lhe ensinar um segredo que durante sua vida inteira você aprendeu errado. Você aprendeu que os anjos, eles não têm vontade própria. Você aprendeu que Deus não deu livre-arbítrio aos anjos, só aos seres humanos. Isso é a maior mentira, maior engano. Por quê? Porque se um anjo no céu se rebelou contra Deus, é porque ele tinha livre-arbítrio. Se os anjos não tivessem livre-arbítrio, jamais esse querubim ungido iria se rebelar contra Deus. Ele iria contra. Porque se os anjos não tivessem livre-arbítrio, como nós temos, ele seria simplesmente um anjo programado só para ser fiel a Deus. E Deus prova com essa palavra que eu estou falando dentro da Bíblia, que Deus nunca quis que ninguém trabalhasse para Ele forçado ou por obrigação. Então até os anjos têm livre-arbítrio e eles trabalham para Deus, eles vivem no céu por amor, por excelência, por saber que Deus é tão bom, mas tão bom, que eles não querem se rebelar. Que o livre-arbítrio deles, eles usam para servir a Deus e para ajudar e trabalhar em prol daqueles que vão herdar a vida eterna. Por quê? O Espírito Santo estava falando comigo, dizendo: meu filho, os anjos que trabalham em prol daqueles que vão herdar a vida eterna, eles amam tanto o Criador, o Eterno, o Clemente, o Misericordioso, o Deus Todo-Poderoso, que eles trabalham para a gente também por amor, com desejo que a gente vá para lá também viver isso que eles vivem. Então, eu estou provando biblicamente que os anjos têm livre-arbítrio, eles não trabalham revoltados, obrigados. Esse princípio de obrigação, quem tem é Satanás, sempre foi assim. Então um querubim se rebelou contra Deus e contaminou a terça parte dos anjos, que também usou o seu livre-arbítrio para seguir esse querubim. O que Deus fez? Deus se revoltou. Nossa, pastor, me prova. Vou provar. Deus se revoltou e expulsou ele do céu à terra, ele e a terça parte dos anjos. Mas pastor, o senhor não disse que ia provar que Deus era inconformado? Eu estou te provando. Se Deus fosse conformado, Deus iria permitir que esse anjo querubim ficasse contra ele lá no céu, com a terça parte dos anjos também lá no céu. Então a maior prova de Satanás e seus anjos serem expulsos é porque Deus não é conformado com o que dá errado. Deus não é conformado com desgraça, com miséria, com problema, com falta de paz. Então quando Deus viu o problema lá no céu, quando Deus viu que a estrutura mudou, Deus simplesmente inconformado expulsou Satanás e colocou o equilíbrio novamente no céu. Então, o que eu aprendo nessa manhã? Que até o Todo-Poderoso, ele não tem um espírito de conformidade, ele não aceita o fracasso, ele não aceita a derrota, ele é inconformado.
Ele expulsou Satanás justamente porque ele não se conformou com aquela situação. Então ele expulsou Satanás. Então você pode observar que o que eu vou pregar para você, de Gênesis 1 até Apocalipse, mostrando que até Deus não é conformado, você vai aprender que esse é o espírito que todo verdadeiro filho de Deus deve ter, que é o que muitas pessoas que se dizem de Deus não têm. E é por isso que está preso na derrota, no fracasso, na doença. Por isso que está escravizado na falta de dinheiro, na falta de crescimento, filhos na droga. Por quê? Porque não se conformou. Ou melhor, porque não gerou uma inconformidade, não ficou revoltado, não aceito isso. Ou seja, ficou passivo, conformado. Eu vou te provar isso. A Bíblia diz que Deus reservou esse mundo para o fogo eterno. E por que Deus vai destruir esse mundo? Justamente porque Deus é inconformado. Por quê? Porque Ele já fez um novo céu e uma nova terra. Essa terra Ele não se conforma mais. Ele não aceita mais ela. Então vai se cumprir o que está escrito nas Escrituras, mas depois Ele vai destruir essa terra. Vai ser um novo céu e uma nova terra. Então, se eu saio do velho ou destruo o velho para ficar com o novo, é porque eu não me conformo mais com o velho. A igreja está entendendo? Então você observa que o Deus Todo-Poderoso, nem Ele se conforma com o que dá errado. Nem Ele se conforma com a mesquinhez, a falta de equilíbrio, a falta de paz, a falta de ordem, a falta de amor, a desgraça, a doença. Nem Ele se conforma com o diabo dominando um território que é exclusivo dele. Ele simplesmente expulsa e não aceita. Quer ver outra prova? Vou provar para você antes de ler o texto. Adão vivia no paraíso, Adão e Eva. Porém, Adão pecou. Na verdade, a mulher pecou, enganou o homem pecou e Deus desceu. Quando Deus desceu, o que foi que Deus fez? Deus corrigiu o homem, corrigiu a mulher, corrigiu a serpente e, mostrando que ele não se conformou com aquela situação, ele expulsou o homem e a mulher do Éden e amaldiçoou a serpente, dizendo: da semente da mulher eu vou fazer nascer um que vai pisar a sua cabeça. Então o que é isso? Que atitude é essa de Deus? De conformado? Se Deus fosse conformado, Deus ia dizer: não, Adão, tranquilo, de boa, olha, fica aí assim mesmo, eu vou passar a mão nesse teu pecado aí. Você vê que Deus, Ele não aceita, Ele é inconformado. Então esse espírito que nada mais é, o que é que faz você não ser conformado? É um espírito da excelência. A excelência, ela não se conforma com o desleixo. A excelência, ela não se conforma com a rebeldia. A excelência, ela não se conforma com as coisas mal feitas, com as coisas mal produzidas, com as coisas sem segurança, sem estabilidade, sem estrutura. A excelência não aceita. E o nosso Deus é excelente. Então, você vai aprender nessa manhã como transformar o ano de 2022 no melhor ano da sua vida. Por quê? Porque o primeiro princípio que você precisa ter para que esse ano seja melhor na sua vida é você desenvolver um espírito de um inconformado. Porque se você entrar em 2022 com o mesmo espírito que você tem aí, com os mesmos costumes que você tem, com a mesma estrutura de vida, de pensamento e de crença que você tem, você vai passar 2022 do mesmo jeito, vivendo de bico, não constrói nada, ganha aqui, perde ali, quem estuda nunca se forma,
Porque fica empurrando com a barriga e não se forma, e não se forma. Não, mas o ano que vem eu me formo. Não. E aí, tudo conformado, mesmo espírito. Você nunca vai ter nada na vida. Porque Deus não trabalha com conformados. E eu vou mostrar isso para você aqui agora. Vamos ler agora Romanos 12:2. Está escrito assim: e não vos conformeis com este século. O que vem a ser o século? Com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que eu vou repetir? Mas transforme aquilo que você quer, o mundo que você está vendo que está errado, pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, em outras palavras, Paulo está falando aos romanos: se você não transformar o mundo que você vive, a situação que você vive, por uma renovação mental, você jamais vai ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas pastor, a Bíblia não diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Sim, ela continua sendo. Mas se você não renovar sua mente, você nunca vai aproveitar ou usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é o primeiro princípio para eu renovar minha mente? O primeiro princípio é me inconformar. É eu olhar para dentro de mim e não me conformar com o que eu sou hoje, com os resultados que eu tenho. Não me conformar com o filho que eu vejo na droga, com a filha que eu vejo na prostituição. Não me conformar, tá certo? E morar num lugar onde só tem lama, onde só tem desgraça. Não me conformar, tá certo? Com a mesmice, com a falta de dinheiro, com a falta de recurso. Não me conformar com a doença que o diabo tem colocado no meio dos meus, da minha vida, da minha família. Não me conformar com a falta de paz, porque toda semana é uma briga, uma confusão. Quando sai de uma confusão, resolve uma, o diabo manda outra, e assim a pessoa vai vivendo. Por quê? Porque o problema não é o diabo, o problema não é as pessoas que estão fazendo confusão, o problema não é a situação que está vindo de ruim para você. O problema é que você é conformado. Você aceita. Toda pessoa que é conformada e aceita, ela é passiva, ela simplesmente aceita. E aí o diabo olha para essa pessoa e diz: ah, mas ela é assim mesmo, então toda semana eu vou mandar uma confusão para ela, porque ela aceita. Então qual é o primeiro princípio da mudança? É você ser inconformado. Porque não existe mudança se você aceita o que você tem. Se você aceita o que você tem, se você aceita o que você vive, se você aceita a doença, se você aceita não ter dinheiro, se você aceita morar mal, se você aceita passar o ano inteiro e não ter condição de comprar uma roupa boa para os seus filhos, né? Se você aceita viver de migalha, se você aceita vender um moinho de coentro lá na feira, né? E ganhar 10, 20, 30 reais, 50 reais toda semana para fazer a feira para sua família. Se você aceita isso aí, então você vai ter 100 anos. Se você viver, você vai ter esse resultado. Deus não pode fazer nada contigo. Para você, Deus não vai fazer, porque Deus não trabalha com quem é conformado. Pastor, me prova isso. Eu já te provei que Deus não é, e agora eu vou falar um texto aqui de provar biblicamente as outras coisas. Olha só, os heróis da fé que Deus apareceu para eles no passado, se manifestou, falou com eles, eram homens e mulheres inconformados ou inconformadas. Eles eram revoltados com o que dava errado, com a vida fora do padrão de Deus. Ou seja, eram pessoas que não se conformavam diante das adversidades. Uma pessoa obstinada. O que é uma pessoa obstinada, pastor? Obstinada. Uma pessoa obstinada,
é uma pessoa que tem foco, é uma pessoa que não muda para nada, é uma pessoa que estabeleceu um projeto e vai ali, e não se conforma enquanto não conquistar. Sabe aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Do mesmo jeito é na mente de um inconformado, de uma pessoa obstinada. Então uma pessoa obstinada, objetiva, que tem foco, que sabe o que quer, porque o que é a pessoa saber o que quer? É que tem gente que a gente pergunta, fulano, o que é que tu quer da vida? Ah, não sei. Eu não sei se eu quero ser veterinário, se eu vou fazer fisioterapia, não sei. Eu estou pensando em fazer vestibular para direito, mas eu não sei. Tem tanto advogado, não sei. Eu acho que eu vou ser médico, mas médico é tão difícil. E essa pessoa fica nessa situação. Ela não tem foco, não sabe o que quer. E quando ela não sabe o que quer, ela acaba adquirindo aquilo que ela não quer. Ou seja, quando ela não tem foco, ela não sabe o que ela quer de verdade, então vai vir para a vida dela, o universo vai dar para ela tudo aquilo que ela não quer, porque ela não definiu, ela não tem um objetivo, ela não sabe o que ela quer, então ela vai ter o pior marido, os piores filhos, tá certo? Ela vai morar no pior lugar. Por quê? Porque ela não definiu o que ela quer. E no reino do céu as coisas têm que ser definidas. Não adianta você chegar para Deus e dizer assim, Deus, me dá um carro. Tá, mas peraí, um carro, tem muitos carros. Tu quer o quê? Uma caminhonete? Que marca? Qual é o carro que tu quer? E se Deus te der um Fusquinha velho, não é um carro? Aí tu vai pegar esse carro e vai dizer, ah Deus, eu não queria isso não. Mas tá, mas peraí, tu não definiu. Senhor, me dá uma casinha. Aí Deus te dá uma chupana lá no meio da caatinga, no lugar ruim. E aí, não é uma moradia, não é uma casinha, não é uma casa? Você não definiu, meu irmão. O reino do céu, ele trabalha por especificidade. Deus é específico. Por que é que você não vê a lua tomar o lugar do sol? Porque Deus colocou o sol lá no lugar específico. Por que é que as estrelas tá lá o tempo todo na constelação? Porque Deus é específico. Por que que pé de manga não dá jaca? Porque Deus é específico. Para cada planta, para cada situação da face da terra, há uma situação específica. Por que que Deus não deixa o mar invadir a terra? Ele tem um limite. Se você chega lá na praia de João Pessoa e você fica lá, o mar vai e o mar vem. Por quê? Porque Deus é específico. Deus disse, você vai ficar só até aí. Deus é específico. Deus determina aquilo que Ele quer. Está escrito na Bíblia, se projetas alguma coisa, isso te sairá bem e a luz do Senhor raiará sobre ti. Mas o que é projetar? Projetar é você especificar. Eu quero isso. E isso vai sair bem para você. Agora, existe algumas coisas que você projeta na sua vida que não vai sair bem, nem a luz vai raiar na tua vida. Por exemplo, se tu projetar tomar o marido de alguém, porque tu se apaixonou pelo marido de uma certa amiga ou uma mulher, e tu quer que Deus tire aquele homem de lá para te dar, Deus nunca vai fazer isso. E se isso acontecer, foi Satanás que te deu. Porque Deus não destrói uma família para construir outra. Por aí já vai o princípio. Deus não trabalha dessa forma. Deus não tira o que é dos outros para dar para os outros. Não é assim que Deus trabalha. Se tu projetar destruir a vida de alguém, fazer o mal para alguém, mentir para alguém, enganar alguém, Deus não vai apoiar isso e nem vai dar certo, e nem a luz do Senhor vai raiar sobre ti. Você vai se ferrar, você vai colher coisas terríveis na sua vida. Então você precisa, quando a Bíblia diz, se projetas alguma coisa, isso te sairá bem, ele está falando daquilo que você projeta dentro do princípio da palavra de Deus. E o que é o projeto dentro do princípio da palavra de Deus? Um projeto justo, um projeto reto, um projeto sincero, verdadeiro, que vai ser bom para você, para muitas pessoas. Por exemplo, se você projeta, Senhor, eu quero me casar, mas eu não quero marido de ninguém, Senhor, eu quero o meu, me dá o meu. Aí Deus a luz vai raiar sobre ti, vai dar certo. Por quê? Porque você está pedindo uma coisa que não é de ninguém, você está pedindo aquilo que é seu. Senhor, olha, meu Deus,
eu quero viver a minha vida em paz. Eu quero, Senhor, me ensina a fechar minha boca, me dá sabedoria, me faz enxergar o falso, o mentiroso. Isso é um projeto? Então isso vai sair bem para você. Senhor, eu quero montar um negócio. O que, minha filha? Você quer montar o que, meu filho, minha filha? Senhor, eu quero montar uma padaria. Senhor, eu quero montar um mercadinho. Senhor, eu quero montar meu escritório de advocacia. Então, especifique, faça aquilo que é justo, peça aquilo que é seu, peça aquilo que vai honrar o nome do Senhor, porque Deus não vai lhe dar nada para escandalizar o nome dele. E se vier alguma coisa para sua mão que vai escandalizar o nome do Senhor e lhe afastar de Deus, isso não foi Deus que lhe deu, meu irmão, isso foi o capeta. É por isso que eu fico pensando no seguinte: a pessoa chega na igreja com o pé rapado, com a vida difícil, aí Deus começa a abençoar aquela pessoa. De repente, aquela pessoa, ela começa a comprar carro, comprar casa, ganhar dinheiro e prosperar. Aí de repente o que é que ela faz? Sai da igreja e abandona Jesus. Quem foi que te tirou da igreja e te abandonou? Quem foi que afastou você de cumprir os princípios da palavra? De você ser fiel no dízimo, de você amar a obra de Deus, de você amar a palavra do Senhor e respeitar a palavra do Senhor? Quem foi que fez isso? Satanás. Deus não vai te dar nada para te afastar dele. Bota isso na tua cabeça. E tem pessoas que Deus me revela nesse momento que Deus nunca vai dar nada a ela, mesmo ela projetando. Por que, pastor? O senhor não acabou de dizer que se eu projetar e Deus for comigo vai dar certo? Olha, tem pessoas, irmão, que ela é como um sepulcro caiado. Por fora ela é limpinha, bonitinha, educadinha, mas por dentro ela é uma cobra venenosa. Então, se Deus der recurso a essa pessoa, o que é que vai acontecer? Ela vai acabar abandonando Jesus, saindo da igreja e indo para o inferno. Então, entre Deus te dar alguma coisa e tu ir para o inferno, Deus prefere não te dar nada e te levar para o céu. Porque pelo menos tu sem nada, tu tá sempre orando, se humilhando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Então tem gente que nunca vai ter nada na vida, porque se Deus der, ele abandona Jesus, porque o coração dele não é fútil, é uma pessoa fraca. Qualquer vento de doutrina afasta ela da presença de Deus. Então esse tipo de gente, meu irmão, Deus não vai dar. Por quê? Porque senão Deus vai perder ela para o inferno. Então, entre Deus te dar uma BMW e tu ir para o inferno, Deus te deixa de bicicleta e te leva para o céu. Então o que você precisa fazer? Pastor do céu, será que eu sou essa pessoa que, se Deus me der essa bicicleta, me der a BMW, eu vou para o inferno? Se tu for assim, meu irmão, se essa palavra está batendo em você, você tem que pedir para Deus te dar um novo coração. Olha o que é que Davi disse: cria em mim, ó Deus, um novo coração. Me dá um coração de carne e não de pedra. O que é um coração de pedra, pastor? Orgulhoso, soberbo, metido, né? Uma pessoa que quer passar por cima de todo mundo, quer ser melhor do que todo mundo, não tem humildade, não fala com ninguém, não tem relacionamento, não tem envolvimento. É uma pessoa assim que parece um eremita, é só ela no mundo, só vive ela é uma ilha. É eu, equipe, ela não se envolve. Então, você tem que pedir a Deus um novo coração, meu irmão. Porque Deus gosta de gente. Jesus também gosta de gente. Por isso que Jesus vai morrer por pessoas. Deus gosta de pessoas. Deus gosta tanto de pessoas que vai levar uma galera lá para o céu, meu irmão. Deus vai levar uma turma grande lá para o céu, porque Ele gosta de ver pessoas. Ele gosta de se relacionar com pessoas. Deus é um Deus de relacionamento. Aprenda isso. O prazer de Deus não é se relacionar com montanha, nem com árvore, não. Essas coisas Deus domina. Mas o ser humano, Deus quer se relacionar. Então, se você é de Deus e você não sabe se relacionar, tem alguma coisa errada com você. Então, voltando para o que eu estava explicando, uma pessoa obstinada que sabe o que quer, nem o inferno inteiro é capaz de pará-la, meu irmão, segurá-la ou prendê-la.
se o inferno se levantar contra uma pessoa obstinada, uma pessoa que bota na cabeça, eu vou honrar a Deus, eu vou sair dessa miséria, os meus filhos vão estar no altar do Senhor, eu não aceito perder meu filho para droga, eu não aceito perder minha filha para prostituição, eu não aceito destruir minha vida, eu não aceito minha casa se destruir, eu não aceito minhas finanças se destruir, eu vou ser o maior dizimista da obra, eu vou gerar emprego para os filhos de Deus, eu vou ser um grande empresário, parceiro da obra de Deus, eu vou dar a volta por cima. Meu irmão, nem o inferno inteiro segura essa pessoa. Agora, por que tu não prospera? Porque um mês tu é fiel, um mês tu dizima, no outro tu diz, nossa, ganhei muito, rapaz, esse mês eu ganhei 20 mil, vou dar 2 mil de dízimo, é muito dinheiro. Deixa de ser bobo, deixa de ser tapado, me desculpa a expressão, porque se Deus te deu 20, Deus quer te dar 40, Deus quer te dar 60, Deus quer te dar 100. Não é para tu só dizimar 2, não. É para tu dizimar 10, 20, 30 mil. Porque Deus, irmão, para Deus, tamanho não significa nada. Tanto faz Deus te dar R$1 como 1 milhão. Agora, como é que Ele vai encontrar um coração obstinado a ser fiel a Ele? Um coração decidido, um coração que tem foco de amar Deus e a sua palavra, de honrar o Senhor, de fazer crescer a obra de Deus, de ser parceiro do reino de Deus. Como é que Deus vai encontrar um coração? Porque a maioria dos corações hoje só pensa em si. Deus me dá, é para mim, venha a nós, vosso reino, nada. São pessoas, irmão, que não têm amor pela causa de Deus, não têm amor pelo reino de Deus. Então, voltando para o que eu estava falando, se tu desenvolver um espírito de revolta, mas tu não deve se revoltar contra as pessoas só, não. Tu deve se revoltar contra a situação que o diabo está colocando. Porque as pessoas em si, elas são dominadas por demônios. Então tu tem que se revoltar contra o inferno, mano. Tu tem que se revoltar contra a situação. Tu tem que se revoltar e dizer, não, 1000 vezes não. 2022 vai ser o ano da minha virada, e botar isso na tua cabeça. Agora não adianta tu se revoltar e ficar acordando de 10 horas da manhã, deixando os livros que tu precisa estudar para outra semana. Não, semana que vem eu estudo, semana que vem eu faço essa prova. Meu irmão, isso aí é pensamento de preguiçoso, de fracassado. Estabelece uma meta na tua vida. Para de perder tempo com pessoas que só conversam lorota no meio da rua. Tem gente que encontra a gente no meio da rua, toma meia hora, 1 hora da gente só falando de coisa que não tem futuro, irmão. Meu irmão, bota na tua cabeça uma coisa. A coisa mais importante e mais cara que o ser humano tem na terra não é o filho dele, não é o marido, não é a casa, não é os bens, não é a empresa. É o tempo, irmão. Tempo. Porque tempo passa. Você não tem como acumular tempo, você não tem como guardar tempo no banco, você não tem como guardar tempo debaixo da tua cama ou dentro do teu quarto. Então, se tu perde tempo, tu está perdendo a tua vida. Então, meu irmão, muda teu mindset. O que é isso, pastor, mindset? Minha mente. Muda a tua mente. Transforma, gera um espírito de revolta em você. Eu vou te mostrar aqui uma pessoa de Deus revoltada. No livro de Gênesis capítulo 15 versículo 2, você não precisa abrir, depois você vai estudar, ouvir esse vídeo, esse áudio vídeo, e você vai acompanhar na tua Bíblia, para que você gere isso dentro de você. Gênesis 15 versículo 2, Abraão diz assim: mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo na minha casa será o meu herdeiro. O que é que Abraão está mostrando aqui, irmão? Abraão está mostrando que ele estava inconformado com a situação, por ele não ter filhos, por Deus ter abençoado ele em gado, ouro, prata, mas ele não tinha filho.
Então o que aconteceu? Ele se revoltou, ele gerou uma inconformação. E essa inconformação tirou de Deus uma grande resposta. Sabe foi o que Deus disse a ele? Não será o Damasceno Eliezer o herdeiro da tua casa, mas um filho que vai sair das tuas entranhas. E deveras te abençoarei grandemente, e te multiplicarei como a areia da terra e as estrelas do céu. Você está vendo aí o segredo, irmão? Quando você se inconforma, quando você gera uma inconformação dentro de você, você atrai de Deus uma resposta. Como é que Deus vai responder para você algo novo se você não clama a Ele inconformado? Porque Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Por que você não sabe? Porque você você está conformado. E o que é que Jeremias está dizendo? Quando Jeremias manda clamar, o que é clamar? Quem clama é porque está inconformado, irmão. Uma pessoa que clama a Deus é porque ela está inconformada com a situação. Então ela só vai ter a resposta de Deus quando ela gerar um espírito de inconformidade. E aí Deus responde: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, gere uma revolta dentro de você contra essa situação, gere uma inconformidade, saia do conformismo, e eu vou te revelar coisas grandes e firmes que tu ainda nem sabe. Olha que coisa profunda, irmão. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa manhã para você? Eu vou profetizar para você com toda a autoridade do Espírito. Deus está dizendo para você: na área que você não aceita, clame a Ele, gere uma inconformidade, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, eu não aceito, me ajuda nessa situação. E Ele vai te responder coisas maiores e firmes que tu ainda não sabe até hoje. Por quê, pastor? Porque aquilo que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu e não subiu ao entendimento do homem, nem desceu para o coração, é o que Deus tem preparado para você nessa manhã, se você se transformar no inconformado. Deus está preparando coisa grande para você, mas não para você que é conformado. Todo conformado é preguiçoso. Todo conformado se conforma em comer pão com ovo de manhã, de tarde, de noite, e para ele está tudo bom. Mas o inconformado não, meu irmão. O inconformado está escrito: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Não é só pão com ovo não, você vai comer o melhor. Mas o que significa se quiseres? Se você gerar uma inconformidade. A primeira coisa que você deve pensar é: como é que Deus é tão grande, eu sou filho dele e eu estou nesse fracasso? Não, eu não aceito isso. Está errado isso. Eu preciso que Ele me diga o que está errado na minha vida. E aí Ele vai falar com você e vai mostrar para você e vai se revelar para você e vai lhe dizer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. E vai mudar a tua vida, a tua história, a história da tua família, a história da tua cidade. E muitas pessoas vão olhar e vai dizer: quem te viu, quem te vê. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: nossa, olha o que Deus fez na vida de Maria, de Joana, de Joaquina. Por quê? Porque você foi contra o inferno, meu irmão. Você se inconformou. Se você soubesse quem é que está com você, você não aceitava o fracasso. Se você soubesse aonde que está escrito o seu nome, que é na palma da mão do Eterno e no livro que Ele tem lá, no livro da vida. Se você soubesse o valor que Ele lhe deu quando Jesus morreu na cruz para lhe dar a vida eterna, você não se conformava com a mesmice, você não se conformava com a prostituição, com a mentira, com o engano, com o fracasso, com a derrota, com a falta de dinheiro, com a falta de paz, com a doença. Não, meu irmão, 1000 vezes não. Se levante. Deus está querendo que você pegue a mão no escudo e na espada e diga: olha, demônio, agora sou eu que vou para cima de você, meu irmão. Eu não vou mais esperar que você venha me atacar e eu ficar me defendendo, não. Eu tenho um Deus, eu vou para cima de você e Ele vai fazer eu passar por cima de você. Essa decisão que você precisa ter. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 13, outra pessoa inconformada falou desse jeito aqui, ó. Olha só. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Ou seja, Gideão estava inconformado, irmão. Gideão estava inconformado.
em saber que o Deus de Israel abriu o mar, mandou as 10 pragas para Faraó, livrou o povo, e agora o povo estava pobre, sem ter o que comer, passando necessidade, escravizado pelos inimigos, morando em cavernas, se escondendo, porque não poderia nem aparecer, senão morria. Olha a situação. E por que eles ficaram 7 anos nessa desgraça? Porque só depois de 7 anos que Gideão gerou uma inconformidade dentro dele. Então sabe o que Deus está dizendo? Quem determina o tempo do teu fracasso não é Deus e nem Satanás, é você mesmo. É você quem determina. Enquanto você não gerar um espírito de inconformidade, você vai ficar aí nesse fracasso. Agora, no dia que você bater no peito e dizer, eu não aceito mais, eu sou filho de Deus, eu vou consertar a minha vida, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou andar nos caminhos dele, eu vou glorificar o nome dele, e eu vou para cima do inferno agora com tudo. Meu irmão, a coisa vai mudar, a situação vai mudar. E Deus está bradando nessa noite, dizendo para você o segredo. Me aguente mais 5 minutos que eu termino aqui. No livro de Esther, mostra também que Esther arriscou a própria vida para poder salvar o povo de Israel, porque Amã, ele fez um plano para destruir o povo de Israel, enforcar o povo de Israel, matar o povo de Israel. E Mordecai, que era tio da rainha Esther, descobriu e entrou em jejum e oração, falou para ela, ela entrou em jejum e oração, e ela disse, Senhor, orem por mim, porque eu vou falar com o rei, porque era contra a lei, ninguém poderia entrar na presença do rei sem o rei mandar chamar. E a rainha Esther foi falar com o rei, arriscar a vida. Ela disse, se eu tiver de morrer, eu morro, mas também eu não aceito essa situação. Então o que Esther tinha? Um espírito de inconformidade. Para terminar essa parte de mostrar para você pessoas inconformadas, o que dizer do profeta Elias, que desafiou 450 profetas de Baal, porque ele não se conformou com o pecado em Israel, ele não se conformou com a Jezabel, prostituta, adoradora de Baal, destruindo a santidade do povo de Israel, e ele desafiou, meu irmão, inconformado. Está lá escrito, você pode ler em 1 Reis, capítulo 18, do 18 a 40. Então eu vou falar para você uma coisa muito forte. Se o mundo controla os seus pensamentos, você é um conformista, viu? Agora, se Deus controla os seus pensamentos, você é um transformador. O que é uma pessoa transformadora? Aonde ela chega, ela transforma a situação. E quem anda com ela, ela não aceita que seja fracassada, porque ela não é uma pessoa que ela se deixa contaminar pelo fracasso do fracassado. Pelo contrário, só anda com ela quem quer vencer. Ela é uma águia, só voa com ela quem voa alto. Quem voa baixinho como galinha, não anda com ela. Então o que é que Deus está dizendo? Se afasta das pessoas que só tem falácia, só tem blá blá blá, só diz que vai fazer e não faz nada, promete e não cumpre, não tem palavra nem consigo mesmo. Uma pessoa dessa, ela vai gerar o fracasso tanto para ela quanto para os filhos. Por quê? Porque ela não vai conquistar nada na vida, e aí ela vai envelhecer e os filhos também não vão ter nada na vida, porque ela também nunca conquistou nada. Então, se você imita o comportamento, os pensamentos e as práticas das pessoas que não temem a Deus e a sua palavra, você vai ser uma imitação barata do fracasso, meu irmão. Você vai ser uma imitação de um fracassado. Agora, se você deixa a palavra de Deus transformar a sua mente e você vive pela fé na palavra, você será uma criação original de Deus. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, e nada vai lhe segurar nessa terra. O que separa o grande e o pequeno, o que vence e o que não vence, não é a formação, meu irmão, não é o diploma. Tem muita gente com diploma na parede que está fracassado. Não é a cor da sua pele, porque tem branco que está pedindo esmola, e pessoas de pele escura
que tem mais melanina são grandes empresários. Entendeu? Não é a cor, meu irmão. Se tu é branco, preto, amarelo, mameluco, se tu é índio, se tu é caboclo, isso não quer dizer nada, meu irmão. A tua profissão também não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O que define, tá certo? E o que separa o grande do pequeno, e quem perde e quem não perde, tá certo? É a sua mente transformada pela palavra de Deus. Você pode ter nascido, irmão, lá na cochichola, mas se você deixou a palavra de Deus transformar a tua mente, tu vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, irmão. Estou fechando a Bíblia agora, que eu preciso encerrar antes, né? Uns 10 minutos antes, 5 minutos antes. E eu quero dizer para você o seguinte: guarda essa palavra no seu coração. Deus está querendo levantar nessa manhã um exército de revoltados contra o mundo, contra esse costume podre do inferno, do diabo, que te escraviza na doença, na miséria, no fracasso. Te levanta, irmão, como um soldado valente, impõe a mão na espada, que é a palavra de Deus, anda pela Bíblia, pensa como a Bíblia, fala como a Bíblia, gera um espírito de inconformidade dentro de você, e você vai ver, meu irmão, que um ano para você vai ser como se fosse 10 anos da sua vida. Você vai ganhar em um ano o que você nunca ganhou em 10 anos da sua vida. Por quê? Porque esse é o espírito da mudança, e o espírito da transformação é o espírito da inconformidade. Então, que Deus nessa manhã, Ele fale no teu coração, Ele rasgue a tua alma, tá certo? Porque não adianta você só ficar orando, oração sem ação não vale nada, irmão. Fé sem obra é morta. Assim como o espírito fora do corpo, o corpo não tem vida, as obras a fé sem as obras não vale nada. Então, se tu está aí nessa manhã ouvindo, age a tua fé, age, se revolta, parte para cima, sai da preguiça, sai da mesmice. Quer montar um negócio, monta. Quer vender tapioca, bolo, parte para cima, irmão, vai na fé. Não escuta conversa de fracassado, não. Existe 2 princípios que você precisa ouvir: a palavra de Deus e o pastor que te ensina a palavra de Deus. Porque quando o pastor ensina a palavra de Deus é para você vencer. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, que Deus te dê um domingo abençoado, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa colocar tudo que tu ouviu nessa manhã na tua mente, para que tu seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.